bem, voltamos, graças a Deus, né, por mais uma oportunidade de estar aqui estudando, né, mais sobre a palavra do Senhor. Nesse mês de agosto a gente começa uma nova série de estudos bíblicos e a gente vai falar sobre os 7 princípios do Evangelho para o século XXI. Na igreja a gente está numa campanha de jejum, muito pautado aí na questão do número 7, e a gente vai aproveitar essa oportunidade também para falar sobre essa questão dos 7, mais olhando para o Evangelho. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração, vamos consagrar esse momento ao Senhor. Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Fala conosco, nos ensina, ministra a nossa vida segundo a Tua vontade. Nos dá todo o discernimento, Senhor, todo o entendimento. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, antes da gente falar sobre esses 7 princípios, é interessante a gente entender um pouquinho qual que é a definição do Evangelho. O Evangelho ele vem de uma palavra grega, cuja a tradução para o nosso idioma significa boas novas ou boa mensagem. Essa é a definição, ou melhor, a tradução da palavra grega que a gente tem como Evangelho. É interessante porque a Bíblia ela conta para a gente que há 4 evangelhos, que é o Evangelho de João, de Marcos, de Lucas e de Mateus. E todos esses 4 evangelhos, eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus não escreveu o evangelho, não deixou nada registrado, nada escrito sobre o seu ministério. A única coisa que a gente vê Jesus escrevendo foi na areia, na situação da mulher que foi pega em caso de adultério, mas ninguém registrou aquelas palavras, então a areia apagou aquilo que Jesus tinha escrito. Mas em termos de registros, Jesus não deixou livro, não deixou carta, não deixou evangelho. É interessante a gente falar disso, porque o finalzinho do Evangelho de João tem uma declaração muito surpreendente, que fala que se tudo que Jesus fez fosse registrado em livro, não caberia na superfície da terra todos os livros que poderiam ser escritos a respeito disso. Apesar de Jesus não ter escrito nenhum livro, não ter registrado a sua vida, a sua biografia, digamos assim, homens de Deus escreveram a respeito daquilo que Jesus fez. A gente tem 4 evangelhos. João e Mateus foram discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus. E no caso de Marcos e Lucas, apesar deles não terem andado com Jesus, não terem sido discípulos de Jesus, eles estavam indiretamente associados ao ministério de Jesus, porque andaram com os apóstolos. Esses 4 evangelhos, eles foram escritos ainda no primeiro século da era cristã, então antes do ano 100, os evangelhos foram escritos. Como eu disse, esses escritores eles estavam associados direta ou indiretamente com o ministério de Jesus, narram esse ministério de Jesus falando dos seus ensinamentos, do seu exemplo de vida, falam da morte de Jesus na cruz e, principalmente, mais do que morrer, falam também da ressurreição de Cristo. Além disso, esses evangelhos, eles apresentam pontos de vista diferentes a respeito da pessoa de Cristo. Então, esses 4 evangelhos olham para Jesus de 4 formas bem diferentes. O primeiro deles, que é o Evangelho de Mateus,
ele olha para Jesus como rei, como Messias, como aquele que veio cumprir as profecias. O segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos, mostra Jesus como servo, como aquele que veio para servir, como aquele que veio trabalhar a obra do Pai aqui nessa terra. O terceiro evangelho, que é o de Lucas, mostra Jesus como o homem perfeito. Mostra Jesus nas suas qualidades humanas, mas acima disso, um homem sem pecado, um homem sem falta, sem falha alguma. E o quarto evangelho, ele mostra Jesus como o Verbo, como Filho de Deus, como o Salvador da humanidade. Então, esses quatro evangelhos, eles apresentam Jesus, sob quatro pontos de vista, ou quatro óticas diferentes, mas falam do Jesus que nós cremos, daquele que veio para este mundo, morreu, ressuscitou, hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por nós e preparando um lugar para a gente lá no céu, é como a gente acredita, né? E os 7 princípios que a gente que a gente pretende estudar ao longo dessas semanas de agosto, são 7 princípios olhando para a nossa realidade do século XXI. O Evangelho não tem só 7 princípios, a gente poderia fazer um estudo que duraria semanas, olhando todos os princípios detalhadamente, discutindo ponto por ponto, mas não é a nossa intenção. A nossa intenção é pegar de todos os princípios que o Evangelho deixou registrado a respeito das verdades espirituais que Jesus nos trouxe, de todos esses princípios a gente vai focalizar apenas 7, e estes 7 são extremamente válidos, extremamente necessários para a nossa realidade aqui no século XXI. A gente poderia usar outros exemplos, mas uma das coisas que a gente quer focalizar é exatamente esses 7. E a gente vai estudar ao longo dos próximos domingos, das próximas semanas desse mês de agosto, cada um destes princípios. O primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio do amor. O Evangelho é uma narrativa de amor. Eu acho isso fantástico, acho isso sensacional, o fato da gente ter um versículo no meio dos Evangelhos que falam que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Então esse versículo é chave para todo o entendimento do Evangelho, porque ele mostra exatamente que o Evangelho é uma narrativa de amor. É o amor de Deus pela sua criação, mais especificamente pelo homem, e uma entrega de Deus para trazer esse homem de volta para perto do Senhor, de volta para perto do Criador, o nosso Deus. Então, essa narrativa de amor que está inserida no Evangelho mostra para a gente a importância desse princípio. E esse princípio do amor, ele foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo, mas ele não morreu com Jesus Cristo. Esse amor deveria e deve continuar agindo na nossa vida continuadamente. E é o princípio que a gente vai estudar. O segundo princípio que a gente vai estudar é o princípio do respeito. Jesus sempre foi muito respeitoso. Jesus teve sempre o cuidado de olhar para as pessoas, entender suas fragilidades, entender as suas limitações e nunca agir de forma desrespeitosa, nem ser leviano nas relações humanas. Então, respeito sempre foi algo que pautou o Evangelho de Cristo. É um princípio também que a gente vai estudar e ele é super importante, principalmente para um mundo tão polarizado que é esse aqui do início do século XXI. Início nem tanto, já se passaram 20 anos, mas enfim, nessa primeira parte aqui do século XXI, respeito
é algo que já vem sendo ensinado no Evangelho e é fundamental nas relações humanas, entre os familiares, entre amigos, entre desconhecidos. Então, respeito é muito, muito importante. O terceiro princípio que a gente vai estudar é o princípio da aliança. E no caso de Cristo, Cristo veio trazer para nós uma nova aliança. Então, ter aliança é ter compromisso, é ter comprometimento, é olhar um para o outro, saber que a gente tem uma dependência mútua, não existe alguém que se sinta nem superior, nem independente, nem melhor. A gente tem uma aliança, né, uma aliança humana, uns com os outros, uma aliança também espiritual com o Senhor, e esse é outro princípio que a gente vai refletir, vai estudar bastante, né? O quarto princípio é o princípio da empatia. Jesus teve esse sentimento com relação às pessoas, né? Tem uma passagem que Jesus foi chamado para a casa de Lázaro. Lázaro estava doente, antes de Jesus chegar, né, 4 dias antes de Jesus chegar, faleceu. E aí quando Jesus chega, tá aquele clima, né, de tristeza devido ao falecimento. E tem um versículo que é um dos menores versículos da Bíblia, inclusive, que diz o seguinte: Jesus chorou. Estava todo mundo triste, estava todo mundo sofrendo a perda de Lázaro, suas irmãs, seus amigos, e Jesus sentiu aquela dor, sentiu aquele clima de tristeza, de decepção pela morte de um amigo. Isso mostra que Cristo sempre teve empatia com as pessoas, ele nunca olhou as pessoas, né, como eu sou Deus, então vocês são as criaturas e tudo mais. Não, ele olhava as pessoas, né, sabendo que elas tinham fraquezas, que elas tinham necessidades, e se compadecendo dessas fraquezas e dessas necessidades. É um olhar super generoso da parte do Senhor, de olhar para nós, mesmo sendo Deus, olhar para nós as nossas fraquezas e ter compaixão da gente, né? O próximo princípio é o princípio da cura. Jesus veio trazer cura. Curou muita gente, doenças físicas, mas também teve muita coisa emocional que foi curada, né? Os discípulos, por mais que não tenha nada, nenhuma passagem mostrando, né, Jesus curando os seus discípulos, talvez, né, a exceção fosse aí a sogra de Pedro, mas emocionalmente eles foram curados, né? Emocionalmente eles vivenciaram uma experiência de cura interior tremenda, importantíssima. E esta cura, né, não apenas física, mas também emocional, é um princípio do Evangelho que é muito importante e muito útil a gente se apropriar desse princípio e colocar esse princípio em prática, porque a gente tem muita gente de verdade enfermo na alma. Nós, inclusive, né, como seres humanos, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. E saber que o Evangelho tem uma fonte de cura para a alma é algo que nos faz realmente desejar isso, buscar isso, porque ninguém quer viver com a alma cansada, né? Uma das coisas que Jesus disse, ele falou: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, né? E o outro princípio que a gente tem, também associado a esse, é o princípio da libertação. Aqui a gente pensa muito em espíritos malignos, em gente que andou possuída, e Jesus foi lá e trouxe a libertação, mas teve um outro tipo de libertação também que Jesus veio trazer, que foi o jugo da morte, né? A gente tinha uma sentença de condenação e Jesus nos libertou do poder do pecado, das maldições, das nossas próprias deformações. Então, a gente tem a oportunidade de experimentar em Cristo uma liberdade
que é maravilhosa, que é incondicional, né? E o último princípio é o princípio da redenção. Esse é um princípio maravilhoso, né? Com Cristo nós conquistamos a nossa redenção. A Bíblia é uma grande história de redenção, né? Uma história que mostra sempre Deus preocupado com os humanos, nós, e preparando para nós um caminho, uma alternativa, né, que faria toda a diferença para cada um, que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Então, esse princípio de redenção, ele é uma marca que a gente deve ter nas nossas vidas. Nós somos redimidos e temos uma esperança que não nos confunde, que não nos frustra, né? Então esses são 7 princípios que nós vamos estudar ao longo desse mês de agosto. E pode sempre ficar a dúvida, né? Por que a gente precisa estudar esse tema, né? Por que a gente precisa falar dessas coisas? Acho que a melhor resposta que a gente pode dar para essa pergunta é que a gente está falando de algo que é atemporal, né? Não está limitado somente ao primeiro século da era cristã ou aos primeiros discípulos de Jesus, mas o amor, a aliança, a empatia, todos esses princípios, eles são atemporais, eles estão acima e fora da restrição que o tempo impõe. Eles serviam tanto para aquela época quanto para as épocas seguintes e chega para a gente aqui também no século XXI. Então, a importância disso é porque a gente está falando de verdades que são transcendentais. Elas vão muito além daquilo que a gente poderia pensar, imaginar, né? A outra importância que a gente pode ter a respeito desse tema é que é importante a gente desmistificar algumas coisas, né? A gente ouve falar do Evangelho e, infelizmente, se criou muitos mitos associados ao Evangelho, né? Então, tem aquele mito de que Deus vai dar tudo aquilo que você pedir, porque você, né, esfrega a sua lâmpada e vem lá o gênio Jesus Cristo para atender todos os seus pedidos, né? Como se Jesus fosse o garçom e Deus fosse o cozinheiro que estivesse fazendo aquilo que a gente quer almoçar ou jantar, né? É verdade, tem gente que infelizmente trata Deus desta forma, né? Acha que Deus está ali simplesmente para fazer os nossos caprichos, os nossos desejos. Então a gente precisa desmistificar esse tipo de coisa, né? Os servos aqui somos nós, não é o Senhor que faz a nossa vontade. Nós é que precisamos fazer a vontade dele. É a gente que está aqui para servir, é a gente que está aqui para adorar. E em pleno século XXI, a gente começa a olhar a nossa relação com Deus numa relação de serviço, né? O Evangelho passou a ser um serviço. Então, você quer um carro, pede lá que Deus vai te dar o carro, né? Se você tiver uma graninha, vai mais rápido porque, né, Deus agiliza as coisas. Não foi assim que as coisas foram concebidas no coração de Deus. Então, é importante desmistificar, né? É importante desmistificar um evangelho centralizado no meu interesse, centralizado no meu querer. Então, a gente vai falar bastante disso, porque esse não é o evangelho puro e simples que Cristo nos deixou. Um evangelho de serviço que eu digo, né, Deus servindo a gente, né, Deus fazendo os nossos caprichos. Então vamos desmistificar isso aí. Esse não é o evangelho de Cristo, não é como o Senhor quer que a gente viva. Segunda razão, né, do que a gente vai estudar esse tema, né, é para a gente focar exatamente naquilo que importa. Se cria muita verdade, entre aspas, muita revelação, entre aspas, muita teologia, entre aspas, a respeito do Evangelho. E o que a gente precisa, na verdade, é focalizar naquilo que importa.
Porque senão a gente faz o Evangelho a nossa religião e a gente adapta, né, a verdade de Deus para a nossa condição, para a nossa satisfação humana, e aí aquilo que é puro e simples passa a ser um produto. E o Evangelho não é para ser tratado como um produto, não é para ser tratado como um modo de administrar, né, uma instituição, um padrão ou uma comunidade. O Evangelho está muito acima disso. Então é importante a gente olhar realmente para aquilo que é o Evangelho e a forma que ele age e transforma a nossa vida. Outra razão é ajustar o nosso foco, né? Tem esses valores do Evangelho, eles são transcendentais, eles estão muito acima das nossas concepções, percepções, dos nossos preconceitos, né? Estão muito acima daquilo que é a nossa própria visão de mundo. Então, vamos ajustar o foco para aquilo que é o propósito de Deus, como Deus espera que a gente viva, né? Uma das coisas que é uma característica da fé cristã é acreditar num Deus pessoal, acreditar que Deus realmente se importa, né? Que Ele, mesmo sendo, né, o Criador de todas as coisas, Ele quer o bem da sua criação, quer o bem de cada um de nós. Então, esses valores transcendentais, eles são transcendentais porque não nos limitam no nosso viés humano, na nossa capacidade limitada de conceber as coisas. Eles estão acima dos nossos preconceitos, acima dos nossos interesses, acima da nossa própria mesquinhez. Então, vamos ajustar o foco, vamos olhar para o amor, para o respeito, para a aliança, para a empatia, para a cura, para a libertação e para a redenção como algo não inacessível, como algo que a gente nunca vamos conseguir. Não é isso. Vamos olhar como algo que foi liberado para cada um viver da melhor maneira possível, e vivendo assim a gente vive a essência desse Evangelho, a importância desse Evangelho no nosso dia a dia. Em último lugar, a gente vai estudar isso para a gente sair da teoria, né? A teoria do tipo, eu já sei, né? E vamos para a prática. E que prática que é essa? É viver, né? Então, de repente você fala assim, mas eu já sei do Evangelho, já sei que ele é amor, já sei que ele é redenção, que ele é aliança. Mas só saber é só teoria, né? Uma das coisas que a gente precisa é viver. Então, é colocar na prática aquilo que o Senhor nos ensinou. É colocar nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, esses princípios espirituais de amor, de empatia, de respeito, de cura, de libertação, de redenção, de tudo de bom que Deus quer que a gente viva, que a gente tenha. Então é um convite para a gente aprender e colocar também em prática em nome de Jesus. Teremos 7 princípios que a gente vai estudar ao longo dessas semanas, né? A gente não vai falar cada domingo não vai ser apenas um, porque não dá tempo, né? A gente quer fechar nesse mês de agosto os 7 princípios. Então, em um dia a gente vai falar de 2, outro dia talvez a gente fale de um pouco mais, mas a ideia é cobrir ao longo desses próximos domingos esse tema, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus derrame a sua graça, né? Não abra mão de participar desse estudo bíblico para aprender mais a respeito destes princípios, e mais do que aprender, né? Coloque em prática, né? Todos nós, eu preciso colocar em prática todos esses princípios, você, né? Seus familiares, os meus familiares, nós, como aqueles que acreditamos em Cristo, temos que viver como Cristo andou. E mesmo você que de repente está assistindo esse vídeo e não se identifica como cristão, você vai ver que esses princípios eles estão acima de qualquer percepção religiosa que alguém pode ter. E a ideia
é mostrar que realmente essa transcendência, ela não está limitada a um ponto de vista religioso, um ponto de vista humanista que seja, mas acima disso tudo é mostrar que como seres humanos a gente precisa disso mesmo, precisa desses princípios agindo na nossa vida, porque são princípios espirituais. Eles vêm de Deus e por virem de Deus, eles são bênção para cada um de nós. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe poderosamente a tua semana. Semana que vem, então, a gente começa, né, falando do princípio de amor, e eu espero ter você aí ao longo dessas próximas semanas. Deus te abençoe, né, fica com Deus em nome de Jesus. Amém.